Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Wilson Guardia e este é o programa Direto da Redação, apresentado aqui do estúdio da TV Grande ABC, na cidade de São Caetano, canal 3 da NET. Você também pode acompanhar a nossa programação pelas redes sociais, facebook.com/seu canal regional ou facebook.com/jornal ABC Repórter. Também nos sites abcreporter.com.br e tvgrandeabc.com. Aqui você sabe, você fica muito bem informado com as principais notícias da região, do Brasil e do mundo e, claro, sempre um bate-papo diferente sobre os mais variados assuntos: política, economia, educação, saúde, segurança pública, empresarial, enfim, tudo quanto é assunto em pauta na nossa região, você acompanha aqui na TV Grande ABC. Hoje, nesta edição do programa Direto da Redação, edição especial que vocês podem acompanhar nestes canais que eu já apresentei a vocês, nós vamos falar sobre um projeto de inclusão. Olha só que projeto bacana que vai acontecer neste final de semana aqui na cidade de São Caetano. É um projeto voltado para crianças especiais. Mas eu vou pedir para a nossa entrevistada de hoje explicar um pouquinho mais sobre a Sessão Azul. Olha aí, você já tem um banner na tela que fala sobre a sessão de cinema com Frozen 2, que vai acontecer neste final de semana no Cinemark do Parque Shopping São Caetano. E claro que eu vou pedir para a nossa entrevistada explicar mais sobre isso, que é a Isabel Cristina Oliveira Dias. Ela é psicóloga e neuropsicóloga, diretora da PsicoKids ABC. Ela é a responsável por trazer à cidade de São Caetano o projeto Sessão Azul. Isabel, seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço o convite, é uma honra estar aqui com você. Bom, Isabel, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você explicasse para o nosso internauta, para o nosso telespectador, o que é a Sessão Azul. É um projeto de inclusão muito interessante, sim, pioneiro, né, inclusive. Sim, é um projeto de cinema adaptado para crianças e adolescentes que tenham autismo, síndrome de Down ou qualquer outro tipo de questão neuroatípica, né? Qualquer criança que tenha uma sensibilidade. Então, é uma sessão de cinema onde as luzes não são completamente apagadas, onde o psil é proibido, então a criança pode circular livremente, inclusive um dos requisitos é que a gente não lote o cinema 100%, né, para ter espaço para a criançada circular. E o som também é um pouquinho mais baixo do que um convencional. Tá, e aí tem toda uma equipe de suporte, né, voluntários voltados para a área da saúde, voltados à área da saúde, psicólogos, enfim, que atuam diretamente com essas crianças que acabam se sentindo, às vezes, um pouquinho incomodada ali com o filme e tudo mais. Como é que funciona todo esse trabalho? Sim, para muitas crianças é a primeira experiência delas no cinema, né? Que tem algumas que têm bastante dificuldade de frequentar o cinema convencional. Então, um dos pré-requisitos da Sessão Azul é que a equipe de voluntários seja da área da saúde e da educação e que tenha tido ou tenha ainda contato com crianças que têm autismo, né? A ideia, então, é que eles possam acompanhar junto com seus familiares filme Frozen 2, um grande sucesso dos cinemas, enfim, uma animação infantil, que eles possam acompanhar este filme, mas nós conversávamos aqui nos bastidores que normalmente essas famílias não conseguem ir ao cinema, ou quando vão não conseguem ter a tranquilidade de assistir o filme, acabam incomodando todas as pessoas, porque sabemos da hiperatividade dessas crianças, assim como toda criança, elas têm uma condição especial, mas toda criança já é hiperativa por natureza, e ainda tem essa dificuldade de se manter o controle em determinado momento, até por causa do barulho, por causa da baixa iluminação e tudo mais, né? Sim, foi nisso que, foi pensando assim que o projeto surgiu, né? Na verdade, surgiu com uma psicóloga do Rio de Janeiro, que tinha contato, trabalhava com crianças que tinham autismo, e ela percebeu que essas crianças não tinham muito acesso ao lazer, porque outras pessoas
as pessoas em comum em geral não têm muita paciência ou compreensão com a sensibilidade dessas crianças. Então ela montou um projeto da Seção Azul para atender esse público e deu certo. E está dando muito certo aqui no ABC. E eu falei aqui no começo da entrevista que é um projeto pioneiro na nossa região, né, Isabel, porque foi por meio do seu projeto, por meio dos seus contatos que você conseguiu trazer isto para São Caetano, né? E é uma atividade gratuita também para estas famílias, para estas crianças. Como que se deu este contato seu com a rede de cinema e também com o próprio shopping para que disponibilize a infraestrutura adequada para que o projeto ganhe vida e tenha esse belo trabalho de inclusão? Eu entrei em contato com esse projeto através de uma colega psicóloga que levou o projeto do Rio de Janeiro para Salvador. Então eu falei, poxa, por que não trazer para a nossa região, que é tão carente, né? Aqui a gente vê poucos projetos nessa área de inclusão da criança autista. E eu vejo que a gente está quebrando várias barreiras. Primeiro porque essas crianças têm a oportunidade de ir, às vezes, pela primeira vez ao cinema. E também porque eu recebi muitos e-mails, né, contato dos pais, perguntando como que é a estrutura, porque às vezes fica com receio de levar a criança e a criança não conseguir ou assistir o filme até o final, ou de repente entrar no cinema, enfim. Então eu sempre falo para essas mães trazerem sim os filhos, mesmo que eles não fiquem até o final, pelo menos já é uma experiência. Numa primeira vez fica um pouquinho, depois já fica um pouco mais e assim a gente consegue trazer essa criança para um convívio social muito bacana. O engraçado é que o projeto já está na sua terceira edição aqui na região do ABC e recentemente foi aprovado na cidade de São Paulo, sancionado pelo prefeito Bruno Covas, uma lei da Seção Azul. Só que eu falo que aqui é pioneiro e muito mais avançado, porque aqui já acontece isso há um bom tempo, de forma gratuita, de forma que envolve muitos voluntários com isso. E na cidade de São Paulo a lei, claro, é benéfica, é importante, mas ela não determina, por exemplo, que tenha um profissional da área de educação especial ou da área de saúde para acompanhar estas sessões. O que a lei diz na capital paulista é que justamente os cinemas da cidade, pelo menos uma vez por mês, têm que liberar o espaço para essa Seção Azul, não é isso? Sim, exatamente. Eu não acredito que o projeto vai chamar Seção Azul em São Paulo, né? Porque eles fizeram um pouco diferente. A Seção Azul já existe há um tempo e agora, depois de sancionada a lei do Romeu Mion, o Bruno Covas sancionou em São Paulo uma lei que determina que os cinemas pelo menos uma vez por mês sejam abertos e adaptados, né? Vai ser uma sessão também adaptada para crianças autistas. O diferencial da Seção Azul é que não precisou virar uma lei, então é um projeto visionário e a equipe voluntária é toda voltada para a área da saúde e da educação da criança autista. E em São Paulo é só lei para que o cinema receba essas crianças, mas não, pelo menos até agora, ninguém disse nada a respeito de uma equipe que tenha contato com a criança autista para entender mais ou menos o que fazer em alguns momentos de crise, por exemplo, ou de algum problema, né, no cinema. Isabel, você ou alguém que atua junto com você, como voluntário ou até mesmo na Psicokids ABC, já conversou com os poderes públicos daqui da região do ABC, vereadores, prefeitos, para que tenha-se um projeto de lei semelhante a esse da capital paulista, nos moldes do projeto no qual a senhora está à frente aqui na cidade de São Caetano, aqui no ABC, para que isso ganhe mais força ainda? Eu acredito que agora vai ganhar mais força por conta do prefeito de São Paulo, mas aqui não necessariamente precisou virar lei, porque a gente já trouxe esse projeto para cá e tem dado muito certo. Mas tem o pessoal da Prefeitura de São Caetano, eles também são convidados a participar. Por exemplo, a APAI, né, eles têm uma lista de crianças que são convidadas pela própria APAI, na pessoa da Ana Paula, que é a representante da APAI, e no CETENEM, que é pela pessoa do Dr. Cristiano Gomes. Então, a gente tem duas listas separadas, né, para o pessoal das instituições e para as pessoas que fazem inscrição pelo site, que abrange todo o ABC, não só São Caetano. Claro. Qual que é o site? Já aproveita, pode falar para o nosso internauta, para o nosso telespectador, porque muita gente que nos acompanha, muita gente que nos assiste agora, com certeza tem interesse, conhece alguém ou tem algum filho com
o autismo e se interessa em levá-los ao cinema. Sim, legal. Bom, a gente sempre coloca as informações no psicokidsabc.com.br ou no Facebook ou no Insta do Psicokids ABC, e as inscrições são feitas no próprio site da Seção Azul. Mas as inscrições acabam assim, é incrível, acabam às vezes em 3 minutos. Né? Então é muito rápido, porque acaba abrangendo toda a região do ABC mesmo, isso é muito bacana. Então a gente coloca lá as informações no site da Psicokids e depois para fazer as inscrições na seçãoazul.com.br, e a cada 2 meses a gente tem um evento muito bacana como esse. Olha só, legal. Eu vou te pedir uma licencinha, nós vamos fazer um breve intervalo e nós voltamos na sequência falando um pouquinho mais sobre a Seção Azul e, claro, sobre outros assuntos ligados à área da psicologia infantil. Fiquem ligados que voltamos já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais! Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Sejam bem-vindos ao Goiás Espetos Bar. Gente bonita, segura aí. Rodízio de espetinhos de terça a sábado a partir das 18 horas. Venha saborear mais de 30 sabores deliciosos. Espetinhos quentes, vegetarianos, espetinhos especiais, frios e doces. Sexta e sábado tem música ao vivo. Ligue no delivery agora, 4227-4229 ou no WhatsApp 98381-5068, Avenida Goiás, 182, São Caetano do Sul. Venha brindar e se divertir. Goiás Espetos Bar. Verão chegando, 40 graus, o carnaval tá aí, vem pro Balneário do Chopp. Venha fazer sua festa com a gente, eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets, conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes, Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp para você. De volta com o programa Direto da Redação, apresentado aqui do estúdio da TV Grande ABC na cidade de São Caetano. Educação inclusiva, área da saúde, enfim, vários assuntos debatidos, discutidos aqui na TV Grande ABC. Você pode acompanhar nossa programação nas redes sociais, curtir e compartilhar com amigo, com vizinho, com familiar, enfim. Você é nossa audiência. Você pode mandar sua sugestão, sua crítica, sua opinião por meio das nossas redes sociais. Estou aqui atento ao Facebook da TV Grande ABC, que é o facebook.com/seu canal regional. Quem tiver pergunta, pode também fazer aqui para a nossa entrevistada de hoje.
Isabel, nós falamos no primeiro bloco sobre a Sessão Azul, que vai ocorrer neste final de semana aqui na cidade de São Caetano, um projeto inclusivo, mas ainda existem alguns paradigmas na sociedade que precisam ser quebrados. A sociedade como um todo, ela não consegue lidar, ou pelo menos não sabe lidar, com o diferente. Sim. Principalmente quando falamos de crianças ou adultos autistas ou com síndrome de Down. Muitas famílias também acabam se retraindo dentro das suas próprias casas, com medo de sair com seus filhos, com seus familiares, e que eles possam, de certa forma, sofrer algum tipo de preconceito ou serem hostilizados, já que a nossa sociedade não sabe lidar com situações adversas. Para a gente entender um pouquinho este mundo, este universo dessas famílias, destas crianças, enfim, dessas pessoas que têm a síndrome de Down ou têm o autismo, qual é a dica principal para a sociedade como um todo lidar em situações, por exemplo, de um autista ou de uma pessoa com síndrome de Down estar numa crise de ansiedade, de nervosismo, enfim, como lidar com uma situação como essa? É difícil, né? Então, assim, o ponto principal da sociedade em geral que tem pouca informação em relação à criança autista é o julgamento, né? Eles julgam muito que a criança é mal educada porque não consegue esperar na fila, não respeita o outro, enfim. Porque o autismo ele não tem nenhuma característica física diferente do síndrome de Down, por exemplo, que a pessoa saiba que ele tem autismo, né? E isso é uma polêmica muito grande até nos grupos que eu sigo, porque tem mães que identificam a criança já como uma criança autista e outras que acham que não tem que identificar para não expor a criança, né? Não existe ainda um certo e errado, cada um faz de uma maneira, porque isso é tudo ainda também muito novo para a gente, para a sociedade, então precisa de um período de adaptação. Mas o bom é não julgar, né? Porque a criança sempre acaba sendo vista como uma criança mal educada. E é por isso também, né, dentre outras questões, que surgiu agora também a lei Romeu-Mion, que é obrigatório e gratuito agora que a criança autista tenha uma carteirinha de identificação para que ela tenha prioridade nas filas, né, em serviços de saúde, de educação e nos estabelecimentos, tanto público quanto privado. Para que ela tenha um atendimento preferencial. Preferencial, porque a criança autista, em muitos casos, ela é muito imediatista, né, tem um pouco de dificuldade de esperar. E as pessoas não entendem, né? Então foi criada essa lei que com o laudo os pais conseguem essa carteirinha e aí facilita um pouquinho o atendimento dessas crianças. Legal. Claro, existem a sociedade como um todo, como eu disse aqui, ela tem certas dificuldades de lidar com o diferente, com situações adversas. Tudo é muito complicado, a nossa sociedade precisa aprender muita coisa ainda de como tratar o outro. Às vezes paro para pensar, Isabel, isso é uma característica acho que do próprio ser humano. O ser humano, ultimamente, principalmente no Brasil, a sociedade brasileira, já falta o respeito de um para com o outro, digamos, pessoas sem problemas, como autismo, até me perdoem aqui se eu usei um termo errado, a Isabel, que é psicóloga, ela pode até me corrigir, justamente por falta deste tato de lidar com essa situação no dia a dia, de ter contato com pessoas com síndrome de Down ou com autismo. Eu falei aqui problema, não sei se é esse o termo usado na psicologia, no meio, até pelos próprios familiares, mas enfim, falta também essa empatia da sociedade como um todo, não só com essas pessoas, mas num escopo geral, né, Isabel? Falta sim, não é uma questão de problema não, é um transtorno do espectro, né? O nosso trabalho é exatamente ficar no meio de tudo isso e fazer uma ponte, né? De um lado tem uma sociedade que é preconceituosa, né, e falta muita empatia, como você mesmo disse. Do outro lado, a família que quer proteger essa criança, obviamente, então acaba não saindo muito com essa criança de casa ou não levando em festas da família, enfim, né? Então a gente está bem no meio disso, para conscientizar a sociedade e para conscientizar também a família que essas crianças também precisam de um convívio social para que elas possam se desenvolver. É justamente
esse assunto que eu ia entrar na minha próxima pergunta, Isabel. Esse contato com a sociedade, com o mundo lá fora, vamos dizer assim, ajuda no desenvolvimento destas crianças, ou até mesmo dos adultos que convivem com esses transtornos, enfim, essa sessão azul de cinema, enfim, outros projetos como de teatro, ajuda no desenvolvimento intelectual, por exemplo? Ajuda no desenvolvimento intelectual em várias outras áreas, né? Porque se você sai de casa, você tem novas experiências, você conhece outras pessoas, você faz grupo de amigos. Então, inserir essa criança na sociedade é o objetivo do nosso trabalho. Isso diminui também a dependência delas dos pais. Em alguns casos. Quem é psicólogo, trabalha com a criança autista dentro do consultório ou em clínicas, enfim, o nosso trabalho é para que essas crianças, não só elas, todas as crianças que a gente trabalha tenham cada vez mais autonomia. Tá. E vamos voltar aqui falar sobre a sessão azul. Ela ocorre neste domingo, é isso? Nesse domingo. A partir de que horas? O filme começa às 11 horas. Ainda existem vagas disponíveis ou tem que acessar o site para saber? Olha, as inscrições acabaram, como eu disse, né, no mesmo dia que começou no dia 14, mas a procura foi tão grande que o cinema acabou cedendo para a gente uma sala maior, então abrimos mais 100 vagas. Então agora, nesse momento, eu não sei como está, porque quando entramos aqui, eu acabei perdendo, mas acabam rapidinho os ingressos. É muito bacana, porque um acaba falando para o outro e compartilha, e como abrange o ABC inteiro, então imagine. É para uma criança e um responsável? Como é que funciona? A gente não limita o número dos familiares, porque às vezes a criança tem um irmão, às vezes tem um priminho que também quer ir. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente fala disso, de levar a família. Né? Não é só a criança que tem um espectro autista, mas toda a família também. É um dia bem bacana, é um momento especial para a família, que abrange todo mundo, os pais, a criança, os irmãos, enfim, os familiares. Bom, e o projeto acontece a cada 2 meses aqui na cidade de São Caetano, o pessoal de toda a região do ABC pode participar. Então, é importante ficar ligado, acessar o site psicokidsabc.com.br ou o Instagram do Psicokids ABC ou Facebook Psicokids ABC. Segue a gente, que eu sempre coloco lá quando as inscrições estarão abertas, eu aviso um pouco antes, o filme também. Então, e outras atividades. Legal, isso é bacana, é importante, é a inclusão, é uma forma de incluir essas crianças na sociedade, quebrar os paradigmas, como eu disse aqui. A sociedade precisa aprender a conviver, a entender, a lidar com o diferente, enfim. E por isso existe o trabalho da psicologia também, que ajuda a todos, né, Isabel? Sim, a gente está trabalhando para construir uma sociedade melhor, né? Para a criança que tem autismo, e para mim, para você, e para todo mundo que seja um pouco menos conservadora, né? No sentido de que precisa ser todo mundo dentro de um padrão, e não é assim. Claro, Isabel, o seu trabalho é focado nas crianças, mas a psicologia como um todo, Isabel, muita gente fala, eu não tenho nada para passar no psicólogo, eu não preciso de um psicólogo. Todo mundo sempre precisa, né? Sim, e é muito bacana também fazer terapia. Que tipo de terapia, por exemplo? Olha, eu não falo de nenhuma abordagem específica, porque depende da questão de cada criança ou de cada adulto, né? Mas existem várias abordagens e todas elas são muito boas, dependendo do que a pessoa busca. Independentemente de você, internauta, telespectador, que acompanha a nossa programação, de ter um transtorno ou não, sempre bom buscar ajuda de um profissional psicólogo, enfim. Por quê? Todos nós temos os nossos anseios, as nossas ansiedades, enfim, temos momentos altos e baixos, momentos daqueles que queremos ficar retraídos, quietinhos num canto, e às vezes não temos uma pessoa para conversar. Muito melhor do que isso. O psicólogo, além de estar lá como um ombro amigo, ele estudou, tem capacidade, tem capacitação para entender aquilo que você tem a dizer e encaminhar para a melhor solução. O diálogo é sempre o melhor caminho, né, Isabel? Sempre. Legal. Bom, para a gente encerrar aqui, estamos nos minutinhos finais do nosso programa, Isabel. Por favor,
pode deixar seu site, enfim, ou os contatos para que o pessoal possa entender um pouquinho mais sobre a psicologia infantil e também sobre o projeto Sessão Azul. Fica à vontade. Ah, legal. Então o meu site, né, www.psicokidsabc.com.br, Instagram @psicokidsabc, Facebook psicokidsabc. O meu telefone é 982829994 e nós temos uma equipe lá bem bacaninha para receber as crianças e o adolescente com autismo ou com qualquer outra questão que seja da criança e do adolescente. Trabalhamos com avaliação neuropsicológica, avaliação psicológica e terapia individual de crianças e adolescentes. Os adultos a gente indica. Olha só. O que é mais difícil, trabalhar com criança ou com adultos, hein? Bom, eu sou puxa-saco da criançada, né? Então, para mim, é muito especial trabalhar com criança, porque é muito dinâmico, abrange... Ela é muito sincera, a criança, né? Abrange um leque, assim, porque a gente acaba trabalhando com as escolas, com os pais, porque se os pais também não entrarem na vibe, assim, da terapia, também não dá certo, né? Porque a criança... sozinha, por ela, não dá conta. E o adulto, para mim, já é um pouquinho mais, digamos que, não me interessa muito. Eu prefiro trabalhar mesmo com a criança e com o adolescente. Tem pessoas muito competentes aqui na cidade que dão conta de trabalhar com os adultos. Perfeito. Há profissionais para todas as áreas, Sim. com todas as capacitações possíveis para atender a todos aqui em São Caetano ou qualquer cidade deste Brasil. Isabel, quero agradecer, muito obrigada pela sua participação. As portas estão abertas para outras oportunidades. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre o projeto. E aqui é uma porta de entrada, a informação é sempre, né, muito importante. Então, toda a minha gratidão. Eu que agradeço também o nosso internauta, o nosso telespectador, que acompanha a nossa programação diariamente aqui na TV Grande ABC. Como eu disse, curta, compartilhe, fale com os amigos, com os familiares, com o vizinho, enfim, ajude a TV Grande ABC a crescer. Afinal, a TV Grande ABC é feita para você. Um forte abraço, até o próximo programa. Tchau, tchau.